Bem, então, mais uma vez, meus cumprimentos, minhas saudações aos alunos, às alunas. Nós vamos seguir com a nossa disciplina, com o Direito Penal 1. Hoje é uma aula síncrona, portanto, há alguns alunos que a acompanham simultaneamente, e, não obstante isso, a aula fica gravada, né? Eu coloco na plataforma, coloco no YouTube, para que aqueles que tiveram alguma dificuldade de acompanhar simultaneamente possam fazê-lo depois. O tema hoje é bem específico, pessoal. É um tema bem delimitado, mas, apesar disso, ele tem uma ramificação bastante abrangente, porque nós vamos falar sobre as relações do direito penal com outras disciplinas. Relações do direito penal com outras disciplinas. De certa maneira, já houve uma aula em que nós tratamos sobre as chamadas ciências penais acessórias, quer dizer, conhecimentos situados dentro do universo do direito penal, lato sensu, numa visão muito ampla, conhecimentos que não são propriamente direito penal, no sentido de normas positivadas, mas que são importantes para a compreensão mais alargada da nossa disciplina. Isso são as chamadas ciências penais acessórias. A aula já foi dada e, naturalmente, se quiserem indagar-me qualquer coisa sobre esse conteúdo ou outro, como sempre, ficam bem à vontade. Hoje, a ideia é falar das relações do direito penal com outros ramos do direito, portanto, com outros setores desse vasto campo do universo jurídico. É uma aula introdutória mesmo, né, para aqueles que, como vocês, estão dando os primeiros passos no universo do direito penal e, com o tempo, vão compreendendo melhor que, a rigor, os conhecimentos que nós obtemos de cada um dos setores do direito, eles vão se complementando. Eu me lembro bem quando eu estudava para concurso público, quando eu estudava para o concurso da magistratura em particular, que, num dado momento, tudo se misturava. A gente não fazia mais distinção de cada uma das matérias. E é aí que a gente está compreendendo bem mesmo cada qual dos temas específicos. E o direito penal, em particular, que é a nossa disciplina, ele se relaciona mesmo com variados setores, com variadas matérias, algumas que vocês já estudaram, e outras que vocês ainda vão estudar no futuro. Até em razão disso, há uma expectativa minha de lhes apresentar conceitos básicos sobre outros ramos do direito, mas que devem ser tomados como tais, ou seja, conceitos básicos. Vocês vão aprofundar cada um desses mesmos conceitos no estudo das disciplinas específicas. Então, aqui, na realidade, o que eu quero é estabelecer qual a comunicação que o direito penal estabelece com outros setores do direito. Há muitos anos atrás, eu me lembro de ter ido num museu em São Paulo, na verdade era a Mostra de Arte Moderna, e tinha um quadro que me chamou muito a atenção. Como toda arte moderna, não é aquela coisa ortodoxa, mas era um quadro com várias bandeiras de vários lugares do mundo, bandeiras de vários países. Mas aquilo era feito com uma terra pintada e tinha um monte de formiga dentro do quadro. E conforme os dias foram passando, as formigas mudavam de lugar e, consequentemente,
a bandeira de um país se misturava com a de outro e a de outro país se misturava com a de um, porquanto havia essa comunicação, e a ideia era falar de alguma espécie de globalização ou de interação entre as diversas nações. Usando essa metáfora aqui, é mais ou menos esse o meu objetivo hoje, quer dizer, é falar desses vasos comunicantes que se apresentam entre as diversas disciplinas e o direito penal. Alguma coisa até já referi, outras vão ser aprofundadas em outras aulas, e há ainda diversas questões remanescentes que, repito, vocês estudarão no futuro nas matérias que são mais relacionadas com esses temas. O primeiro ramo do direito com o qual nós devemos relacionar a nossa matéria é o direito constitucional. E essa escolha de ser o direito constitucional o primeiro ramo jurídico cujas relações com o direito penal trataremos, não é aleatória, não é aleatória. Aqui é uma pequena noção de algo que vai sendo absorvido com o correr dos tempos. Quando nós falamos de direito constitucional ou de estudo da Constituição, é preciso compreendermos que há pelo menos duas visões, duas perspectivas que denotam a importância da Constituição. Primeira delas, no sentido jurídico. A Constituição é um documento jurídico, portanto, um conjunto de normas, um conjunto de regras, um conjunto de princípios que norteia a atividade do Estado, basicamente, que norteia as interações entre o Estado e os particulares e os seus cidadãos, e que, em alguma medida, determina e limita o modo de exercício do poder estatal. Isso tudo, ainda dentro da perspectiva jurídica, a partir de uma posição hierárquica superior. Vale dizer, a Constituição está acima de todas as demais leis que compõem o sistema jurídico. Está acima do direito penal, do Código Penal, está acima do direito civil, do Código Civil, está acima do Código de Processo, acima do Código Tributário, e, portanto, todos esses setores do direito guardam obediência ou devem guardar obediência à Constituição. Essa é uma visão pouco acabada, mas é uma visão jurídica da importância desse documento normativo ao qual nós damos o nome de Constituição. Há, além disso, um sentido que não é o jurídico, é o sentido político da Constituição. O sentido político da Constituição. Por quê? Porque, em boa medida, a elaboração de uma Constituição, portanto, a formulação de um documento jurídico, Constituição, não é algo que se faz trivialmente, não é algo que se faz do nada, não é algo que se faça todo mês ou toda semana. Muito pelo contrário. Uma Constituição surge a partir de acontecimentos, digamos assim, relevantes para a vida nacional. Vejam, muito rapidamente, a primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824, depois da independência, que foi em 1822. Depois nós temos uma Constituição em 1891, que sucede à proclamação da República, que foi em 1889. Em 1934, nós temos uma nova Constituição, quando a
chamada política do café com leite é rompida a partir da assunção de Getúlio Vargas, que, em 1937, outorga uma outra Constituição quando dá um golpe dentro do golpe. Em 1946, o país se redemocratiza. Vem uma nova Constituição. Depois, com o golpe militar de 64, nós temos uma outra Constituição em 67, mudada a partir do AI-5 em 69, há alguns que falam que é praticamente uma outra Constituição. Seja como for, é um modelo político vigente à época. E, por derradeiro, em 1988, com a redemocratização do Brasil, vem uma outra Constituição, que é essa que temos. Notem, trata-se, portanto, de momentos políticos muito relevantes e muito singulares. Ora, o que isso traz para o direito penal? Primeira coisa, que no Brasil, aqui é um dado da realidade, eu quase estou fazendo uma referência que não é jurídica exatamente, mas no Brasil, a derrocada do regime militar e o restabelecimento da democracia na década de 80 surgiu a partir de uma espécie de grande acordo político. Vale por dizer, não houve um movimento de ruptura, tanto que em 1985, ainda na ditadura, tinha havido eleição para governos estaduais. E, como todos sabemos aí, a história brasileira é, de certa maneira, trágica, né? Porque não foi aprovada a emenda das diretas, portanto, a eleição foi indireta, concorreram Tancredo Neves e Paulo Maluf, o Tancredo ganha, morre antes de assumir, antes da posse, e acaba assumindo José Sarney, eleito indiretamente, ou seja, eleito pelo próprio Congresso Nacional, não pelo povo. As pessoas não votaram nessa eleição. Mas foi um acordo. As forças políticas é que, consensuadamente, estabeleceram que teríamos uma nova Constituição, e isso foi o que acabou acontecendo. Isso gerou para a nossa Constituição um problema, porque ela é um pouco expressão desse acordo de forças antagônicas. Texto muito longo, caminha ora para um lado, ora para outro. Por exemplo, ao mesmo tempo que estabelece que a tortura será punida, e isso era uma reivindicação, digamos assim, de grupos mais à esquerda, que tinham sofrido tortura na época militar, também estabelece a punição do terrorismo, que era uma reivindicação de grupos mais à direita, que afirmavam que ataques a banco, por exemplo, havido por determinadas organizações de esquerda, ou que confrontavam o regime militar, deveria estar na Constituição. Então, o que eu estou querendo apontar, isso é só um exemplo, é que a nossa Constituição não tem exatamente uma... Ela não aponta para uma só direção. Tá? Ela tem uma ambiguidade, alguém está com o microfone ligado, ela tem uma ambiguidade no seu texto. Tá? O seu texto padece de diversas ambiguidades. Isso gera, acreditem, porque quem resolve os conflitos constitucionais no país é o Supremo Tribunal Federal. E a demasiada extensão da nossa Constituição. Microfone. A demasiada extensão da nossa Constituição e a ambiguidade.
Alguém está com o microfone ligado, hein? Isso, Ancelotti. E a ambiguidade do seu texto convoca... Donc, premier vol là, comme nous n'étions pas contre nous télé, acho que capable et tout le tout capable. Professor, se o senhor for o host dessa aula, o senhor pode desligar o microfone dele. Como eu faço? Eu acho que tem que ir clicar nos 3 pontinhos onde aparece o nome dele na tela. Coloca uma mouse em cima da... Prof, mas será que ele é realmente o nosso colega? Por que não conhecem? Acho que ele é sim, ele é estrangeiro. Deixa-me ver. Pois bem, o que dizia é que a extensão demasiada da nossa Constituição e também a ambiguidade do seu conteúdo convoca por demais no Brasil o órgão judiciário responsável pela solução dos conflitos constitucionais, que é o Supremo Tribunal Federal, o que, em boa medida, explica um pouco o caldo em que estamos atualmente imersos de alguma crítica ao Supremo, etc., porque, invariavelmente, é o Supremo Tribunal Federal que tem que decidir determinados temas. Mas há muito mais do que isso, porque essa relação do direito penal com o direito constitucional se dá, primeiro, a partir dos princípios constitucionais que nós já vimos em aula, que não é o caso de repetir, mas sim de lembrar que há diversos conteúdos constitucionais, mormente no artigo 5º da nossa Constituição, que estabelecem determinações para o direito penal. Quer dizer, a impossibilidade de penas cruéis, degradantes, de pena de morte, o próprio princípio da legalidade, que é de altíssima relevância, possui extração constitucional, princípios que determinam a individualização da pena, como nós vimos, e, igualmente, aqueles chamados princípios implícitos, portanto, que não estão exatamente escritos em tal ou qual artigo, mas que se podem conceber a partir de uma leitura, digamos assim, conjuntural, de uma leitura teleológica do texto da Constituição. Além disso, pessoal, existe também, e a aula da semana que vem, uma das aulas diz respeito exatamente a isso, portanto, vou só aqui fazer uma breve alusão, a temática dos chamados bens jurídicos, ou seja, dos interesses que o direito penal protege, a isso se dá o nome de bens jurídicos, interesses esses que podem ser auridos, que podem ser obtidos a partir da própria Constituição. Quer dizer, quando se fala que o direito penal protege a vida, a liberdade, a propriedade, a dignidade sexual das pessoas, não é equivocado assentar-se que esses interesses récteos, que esses bens jurídicos possuem uma base constitucional, o que significa que, de certa maneira, a Constituição delineia uma moldura básica de atuação penal do Estado. Isto é, define quais são aqueles interesses que o direito penal deve proteger, tipificando condutas e cominando penas. Disso, inclusive, surgem 2 subtemas, que são o dos mandados ou ordens de criminalização, quer dizer, de
comandos constitucionais sobre a necessidade de se criminalizarem condutas. Por exemplo, devem ler o artigo 5º da Constituição, os incisos 42, 43, 44, em que realmente a Constituição institui aí ordens de criminalização para o Poder Legislativo e a chamada proibição de insuficiência, que significa que quando determinados interesses devem ser protegidos pelo direito penal, essa proteção não pode se afigurar insuficiente. Essa proteção não pode ser deficitária a tal ponto de que se concebesse que, na verdade, aquele interesse não está protegido. Tipo, estabelecer-se para o homicídio uma pena de 1 a 3 meses de prisão. Qualquer um olharia e, no mínimo, haveria de dizer, ora, mas como punir o homicídio de maneira menos grave do que se pune um furto? Como entregar para a vida, o interesse mais fundamental das pessoas, uma proteção assim tão abrandada, quase poética? Tudo isso, repito, viabilizando a atuação do Poder Judiciário, que eventualmente diz: aqui a proteção é insuficiente, é necessário que o Poder Legislativo atue de tal ou qual maneira. Isso mostra, portanto, que, em termos de relação entre direito penal e direito constitucional, nós temos uma face que é a de a Constituição estabelecer limites para a atividade penal do Estado. Não pode ter pena degradante, não pode ter crime que não seja previsto em lei, princípio da legalidade, etc., etc. Mas, além de limites, há também determinações, há também imposições. Quer dizer, existe um quadro constitucional que vincula, que obriga, que delimita a atividade penal do Estado. Segunda disciplina com a qual o direito penal se relaciona, e aí é uma relação quase que inexorável, inevitável, é o direito processual penal. É o direito processual penal. Tá? Então, direito penal e direito processual penal praticamente caminham de mãos dadas. Tá? Praticamente caminham de mãos dadas. Primeiro porque o artigo 5º, inciso 54 da Constituição, diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aqui é o princípio do devido processo legal, ou do due process of law, como alguns dizem. Seja como for, sinaliza que a consequência penal, a consequência última da prática de um crime, que é a imposição da pena, portanto, a privação da liberdade, somente se dá a partir do devido processo legal. Então, vejam, isso quer dizer que a relação entre o direito penal e o direito processual penal é uma relação pela qual o direito processual é instrumental. O direito processual é instrumental. Noutras palavras, dizer-se que o direito processual é instrumental
significa que a aplicação do direito penal, exige o processo, exige o direito processual. Vejam só, se nós pegarmos determinado crime, o crime de roubo, está escrito lá no artigo 157 do Código Penal. Subtrair para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto, eu tenho aí um tipo penal, ou seja, a descrição abstrata de uma conduta, isso é um tipo penal, descrição abstrata de uma conduta. Tipo penal esse que, se for realizado, faz com que essa pena seja aplicada. Então, vejam aí que eu tenho, nessa leitura, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, pena 4 a 10 anos, eu já tenho um indicativo, que é o seguinte: esse dispositivo está parado no espaço. Ele está parado no espaço. Se ninguém subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, esse dispositivo vai continuar pairando sobre nossas cabeças, sem, todavia, incidir no mundo. Sem, todavia, incidir no mundo. Isso já serve para explicar, e vocês estudarão mais à frente, que a descrição abstrata de uma conduta tem um sentido de prevenção. Prevenção. Porque quando se diz isso, quando o Poder Legislativo cria um artigo como esse, em última análise, ele está querendo que cada um de nós olhemos para o artigo 157, para o tipo penal, que nós entendamos aquilo que é proibido e que, aspas aí, por uma espécie de receio, medo, por uma falta de vontade de sofrermos a consequência, pena 4 a 10 anos, que nós não realizemos essa conduta. Portanto, o direito penal, o tipo penal, na sua vertente abstrata, ele tem um objetivo de prevenção, de evitar que as pessoas cometam aquela conduta. Tá bem. Ocorre que alguém, X, Y ou Z, acabam por realizar essa conduta. Subtraem para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça, coisa alheia móvel. E, portanto, aquilo que era abstrato haverá de se concretizar. Como? Pelo processo. Pelo processo. E aí eu preciso lhes dar um norteamento básico sobre o que é isso, o processo. De modo muito resumido, o que acontece é o seguinte, pessoal. Hoje, uma pessoa realizou o artigo 157 do Código Penal. Subtraiu para si ou para outra em coisa alheia móvel. Botou o revólver na cabeça de alguém ali na esquina e falou: me dá seu relógio, e levou o relógio. Vejam que esse fato da vida, esse fato do mundo, ele se adequou à descrição abstrata prevista no tipo penal. Essa adequação recebe o nome de tipicidade. Fato da vida adequou-se, amoldou-se à descrição abstrata. Mas a imposição dessa pena de 4 a 10 anos, ela não vai acontecer hoje. O crime foi hoje. Mas para que a pena seja aplicada, requer-se, exige-se a mediação do processo. A mediação do processo. Por isso que ele é instrumental.
porque é o processo que vai viabilizar a incidência completa do direito penal. Pena, 4 a 10 anos. Esse processo, basicamente, ele tem uma fase prévia que se chama inquérito policial. Inquérito policial. Que consiste nas investigações. Então, X, hoje, subtraiu para si ou para outra em coisa alheia móvel. A vítima foi na delegacia e esse fato vai ter que ser investigado. Vão ouvir a vítima, vão ouvir X, vão ouvir testemunhas, eventualmente vão verificar as câmeras de segurança, não importa. E, num dado momento, a polícia, o delegado, concluiu o seu trabalho e relatou o inquérito. O inquérito acabou e ele vai para o Ministério Público. Ministério Público, que é o órgão do Estado que exerce a ação penal. Como regra, é o órgão do Estado que exerce a ação penal. Há algumas exceções que, para agora, não importam. E exerce essa ação penal a partir de uma coisa que se chama denúncia. Aí ofertou a denúncia. Denunciou X. X aqui é um resumo mesmo, X é citado para se manifestar a respeito da denúncia. O juiz avalia a manifestação de X e, se entender que X não deve ser absolvido sumariamente, imediatamente, designa uma audiência. Quando vão ser ouvidas? De novo, porque já foram no inquérito. A vítima, as testemunhas e, finalmente, o próprio X, que é interrogado. Depois disso, as partes se manifestam e o juiz profere uma sentença, dizendo se X realmente cometeu o roubo e aplicando-lhe a pena, aquela pena lá de 4 a 10 anos. Acabou? Não, porque X, ou mesmo o Ministério Público, podem discordar da decisão do juiz. E aí recorrem. Recorrem ao Tribunal de Justiça quando a sentença proferida contra ou a favor de X, total ou parcialmente, vai ser avaliada por 3 desembargadores. Feita essa avaliação, a rigor, os processos terminam, salvo se, por temas específicos que aqui não vale a pena mencionar, X ou o Ministério Público recorrerem para os tribunais superiores de Brasília, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Pode acontecer? Pode. E no Brasil acontece muitas vezes. Somente depois da decisão ter transitado em julgado, eu estou seguindo aqui a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e, portanto, não vou entrar na discussão da chamada execução da pena em segunda instância, que basicamente autorizava que, a partir da decisão do tribunal, já se executasse a pena, ainda que houvesse recursos para os tribunais de Brasília. Atualmente entende-se que somente com o trânsito em julgado, portanto, com o esgotamento das vias recursais, é que aquela pena de 4 a 10 anos que o juiz concretizou na sentença vai ser aplicada. Isso, às vezes, pode demorar bastante, gente. Pode demorar bastante. Entre o fato cometido por X hoje, o roubo hoje, e o trânsito em julgado, de maneira que aquela pena de 4 a 10 anos vai se concretizar, pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, e às vezes pode levar 6 anos.
Tá? Aqui não há como estabelecer isso. Ah, professor, mas ele fica solto todo esse período? Não, pode acontecer, não vem ao caso entrar em muitos detalhes, mas pode acontecer de X responder ao processo preso preventivamente, porque, sei lá, é um sujeito que já cometeu 10 roubos, tem vários antecedentes, é perigoso em alguma medida, ou pode fugir, qualquer coisa nesse sentido. De toda maneira, a pena criminal fixada no artigo 157 somente lhe é aplicada depois do trânsito em julgado. O que quero dizer é que todo esse intercurso entre a prática do fato criminoso e a efetivação da pena é o que nós aqui chamamos de processo. Processo. E que vocês vão estudar, obviamente, com muitos detalhes na graduação, o processo penal, mas que mostra, para o momento em que estamos agora, a absoluta dependência que tem o direito penal, para a sua aplicação, do processo penal, né? Sem o direito penal material, que é o que nós estudamos, ele apenas se concretiza a partir dessa mediação realizada pelo processo, pelo direito processual penal, que tem, de sua parte, esse caráter instrumental. Então, esse aspecto é muito relevante e é muito importante saberem que quem quer trabalhar com direito penal precisa conhecer também o processo, penal. E aqui já estou indo para uma terceira disciplina com relação à qual o direito penal possui uma relação profunda, que é o chamado direito penitenciário. E por quê? Porque também existe um conjunto de normas, um setor do direito que vai regular a chamada execução penal. Vale dizer, o momento que se apresenta depois da condenação e, portanto, depois de quando o sujeito começar a cumprir a sua pena. X praticou o roubo hoje. Vamos procurar ser minimamente realista aqui. O que aconteceria, eu acho, numa vara criminal aqui de Porto Alegre. Só um detalhe, tá, pessoal? Quando se trata de crime doloso contra a vida, basicamente homicídio, aborto, infanticídio ou participação em suicídio, aquele andamento processual que eu apontei para vocês tem uma pequena diferença. Quando o processo chega para o juiz, ele não vai condenar ou absolver o réu. Ele vai mandar o réu ou não para ser julgado pelo júri. E aí entra uma outra fase, os júris são pessoas do povo que julgarão esses casos e caberá os recursos da mesma maneira que eu enunciei. Mas notem que esse rito diferente é só para os casos de crimes dolosos contra a vida. Voltando aqui à relação do direito penal com o direito penitenciário, é quase como se fosse o seguinte, vamos pegar um cálculo realista, tá? X praticou um roubo hoje, dia 13 de setembro de 2021. Com alguma dose de realismo, é possível dizer que, sei lá, é possível cogitar que em janeiro ou fevereiro ele estaria sendo julgado, talvez antes, mas uma média, em janeiro ele foi julgado pelo juiz que o condenou. Aí ele recorre para o tribunal,
Isso leva um pouquinho mais de tempo, pode levar 6 meses no tribunal, às vezes mais. Então, em setembro do ano que vem, visto que ele não foi para recursos superiores, recursos para os tribunais superiores, um ano depois, X vai começar a cumprir sua pena. Se ele responder o processo em liberdade, ele vai ser pego na casa dele e vai para a cadeia, tá? Para um estabelecimento prisional. Quando isso ocorre, surge um outro conjunto de regras que dispõe sobre a execução dessa pena. É o chamado direito penitenciário, que regulam a execução penal. Porque não é colocar... Vamos supor que de 4 a 10 ele foi condenado a 8. Tá? Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Não é simplesmente colocá-lo lá e esperarmos os 8 anos para abrir a porta e falar tchau, X, cumpriu 8 anos, vai para casa agora. Não. A execução da pena, calcada nesse direito penitenciário, no Brasil, por exemplo, tem o chamado sistema progressivo. Vale dizer, o sujeito pode cumprir a pena em regime fechado, semiaberto ou aberto. Vocês vão estudar isso, muito provavelmente, em direito penal 3. Mas, para exemplificar, nosso X começou no regime fechado, portanto, num estabelecimento de segurança máxima. Fica preso, tá? Fica encarcerado. Depois de 1/6 da sua pena, essa fração varia de crime para crime, tá? Mas, como regra, depois de 1/6 da sua pena, ele pode progredir de regime. Ele pode ir para o regime semiaberto. E aí, no regime semiaberto, ele tem dois benefícios que quem está no fechado não tem. Ele tem direito a saídas temporárias. Ele pode, 5 vezes por ano, obter saídas de até 7 dias. Aí ele fica fora do presídio. Também ele tem direito a trabalho externo. Ele pode trabalhar de dia e ir para o presídio apenas à noite para dormir. Depois de mais 1/6, ele pode ir para o regime aberto. Além disso, cumprido um período de pena, que pode variar de 1/3, metade, até 2/3, em alguns casos, esses prazos variam mesmo, ele tem direito a livramento condicional. Ele vai para casa. A pena de 8 anos ainda não terminou, e muitas vezes é muito difícil o sujeito cumprir integralmente a pena preso. Eu diria que é quase impossível, tá? É quase impossível. Porque ele obtém progressão de regime, ele tem livramento condicional. E notem aqui, eu não estou fazendo nenhuma crítica ou nenhum elogio ao sistema, eu estou descrevendo. E, junto a tudo isso, o direito penitenciário, essas regras que regulam a execução penal, também tratam das chamadas faltas e regressões. X está cumprindo sua pena e depois de 3 ou 4 meses que ele está cumprindo a pena, ele tenta fugir. Isso é falta grave. Há consequências. X estava no regime semiaberto, ficou 1 semana fora para passar o Dia das Mães fora de casa, mas não voltou. Foi tido como foragido. A fuga é falta grave. Ou então, eventualmente, X começou a trabalhar no presídio e aí realizou aquilo que se chama de remissão com cedilha. A cada 3 dias que ele trabalha, ele diminui um dia de sua pena. Seja lá como for, o objetivo aqui é esse, vejam a relação forte que há entre o direito penal e o processo penal, de um lado, e o direito penal e o direito penitenciário, por outro. É quase como se, sem esse suporte, sem essa
comunicação entre cada um desses ramos do direito, efetivamente o direito penal não se concretizasse. Onde ficam todos esses detalhamentos de execução da pena que o senhor está trazendo? No Código Penal? A resposta é não. O Código Penal ele traz algumas poucas coisas sobre o regime de cumprimento das penas ali no artigo 32, 33. Mas existe uma lei, que é a chamada Lei de Execução Penal, Lei 7.210/84, e que é uma lei bastante extensa, que possui todo esse detalhamento da execução da pena. Tá? A execução da pena, prevista nessa Lei 7.210/84, ela é um pouco o primo pobre do nosso... desse grande conjunto que é o sistema criminal. Se a gente for considerar sistema criminal como a atuação da polícia no inquérito, o processo penal que tramita no Poder Judiciário e depois a execução da pena. Por quê? Porque na fase da execução da pena, o sujeito já está condenado. Ele já está condenado. E, consequentemente, é quando as pessoas eventualmente desaparecem. Há livros aí do próprio Drauzio Varela que são muito interessantes sobre as mulheres encarceradas, de como isso é triste. Ele diz, quando ele escreve o livro sobre o Carandiru, ele refere que e que gerou o filme, né, do Hector Babenco. Ele escreve no livro que nos dias de visita no Carandiru, na época, era impressionante o número de mães, de mulheres, de esposas, etc., que ficavam para visitar os presos. E que, quando ele escreve sobre presídios femininos, ele diz que impressionou-lhe como o inverso não era verdadeiro. Quando a mulher é encarcerada, ela geralmente é abandonada pelo marido, cônjuge ou companheiro, e as suas próprias relações familiares não viabilizam que elas sejam visitadas na mesma intensidade. Aqui eu estou reproduzindo o que ele falou. Queria fazer uma observação que é a seguinte. Na verdade, vocês são tão novos, né, pessoal? Eu falo sobre o filme Carandiru, supondo que todo mundo viu o filme, porque é uma coisa que, para quem é da minha faixa etária, é algo fundamental. Assim. Esses filmes de direito que envolvem questões criminais, que envolvem essas situações, eles são interessantes. Tá? A gente não pode querer glamourizar o mundo do crime, não é isso, mas eu acho que existem filmes que despertam reflexões muito importantes. Eu recomendaria que assistissem, para quem não viu naturalmente esse filme, baseado no livro, né? O livro é melhor, mas de toda maneira o filme é muito bom, o Carandiru. E enquanto eu falava sobre o filme, me veio na cabeça um outro, bem antigo, que eu gosto bastante, não sei se alguém já assistiu, que é o filme Um Sonho de Liberdade, com o Tim Robbins e o Morgan Freeman. É uma dica de filme, eu acho um grande filme. Tem um pouco a ver com esse universo que, por alguma razão, fascina mesmo, né? Todo mundo gosta de ver filme ou série que tem alguma vinculação. Por isso que o direito penal chama um pouco a atenção das pessoas. Mas o destaque que eu queria fazer aqui, antes de pararmos para o intervalo, é o seguinte, dada essa descrição muito breve que eu fiz acerca do direito penitenciário, do direito penal, do direito da execução das penas. É que no Brasil, em alguma medida, nós temos por característica nos satisfazermos, digamos assim, com a fixação de penas altíssimas, ou altas em alguns casos, não altíssimas, mas de penas elevadas, que, entretanto, não se concretiza. Não se concretiza. O que eu estou querendo dizer é,
Você tem, eventualmente, um réu ali de homicídio no júri de Porto Alegre, e o sujeito é condenado a 15 anos, e quem olha fala, poxa, 15 anos é bastante tempo, né? Claro, sempre a situação da vítima é pior, porque a vítima morreu, né? Então, para ela, é muito mais trágico. Se a vítima pudesse trocar de lugar com o réu, ela ficava 15 anos na cadeia, os 15 anos, né? Mas não pode, ela foi morta. Então, a gente nunca pode desconsiderar os interesses da vítima e da dor que a morte de alguém causa em todos os seus familiares. Mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero mencionar é que aí as pessoas olham e falam, 15 anos, mal ou bem, é uma pena elevada e o sujeito está sendo punido pelo crime que praticou, etc, etc. As pessoas, aspas, se satisfazem com aquilo, a comunidade. Só que não é 15, tá? Não é 15. O sujeito que é condenado a 15 anos de reclusão por um homicídio, olha, mas muito dificilmente permanecerá de modo efetivo algo mais do que 4 ou 5 anos deveras realmente preso. Tá? O modelo, o sistema progressivo de execução das penas e esse conjunto de dispositivos de remissão, mesmo livramento condicional, etc., fazem com que a pena se encerre bastante antes da fração numérica que lhe foi colocado. E alguns, então, se perguntam, por quê? Por quê? Não seria mais adequado que nós trabalhássemos com a realidade, quer dizer, penas menores e que, eventualmente, o sujeito as cumprisse e depois cada qual segue a sua vida? Porque o grande problema, isso com o tempo vocês vão entender melhor, mas o grande problema desses sistemas progressivos é que o sujeito está, ao mesmo tempo, preso e solto. Tá? Ele trabalha durante o dia e dorme à noite. Então, ele vira uma espécie de massa de manobra de pessoas mais que dominam o ambiente carcerário. Quer dizer, é uma relação acaba invariavelmente, ou em boa parte dos casos, reincidindo, porque tem uma dificuldade de se recolocar, até porque tem que voltar para o presídio. Quer dizer, é uma situação quase que esquizofrênica, em que o sujeito, ao mesmo tempo, está preso e solto. Eu tenho pensado muito e defendido a tese de que seria mais adequado ter uma pena menor e que o sujeito cumprisse efetivamente e depois se desembaraçasse do sistema. Essa persistência do vínculo que o sistema progressivo gera do indivíduo com o Estado não tem resultado positivamente. E só para concluir, quando a gente fala execução da pena, o aluno também pensa que o professor está necessariamente falando de cadeia, de presídio, e não é verdade. Tá? Nós temos um conjunto muito variado de penas criminais que são penas restritivas de direitos. Talvez o sistema brasileiro seja um dos mais amplos do mundo quanto a isso. Por quê? A rigor, as penas que não ultrapassem 4 anos de prisão, elas podem ser substituídas naqueles crimes que não têm violência ou grave ameaça. Por exemplo, na situação que eu enunciei aqui, à guisa de exemplificação do roubo, isso não vale. Mas naqueles crimes que não têm violência ou grave ameaça e cuja pena não ultrapassa 4 anos, quando o professor fala de execução da pena, ele está falando da fiscalização da prestação de serviços à comunidade, ele está falando do cumprimento da prestação pecuniária, que pode ser a doação de uma cesta básica, uma eventual limitação de fim de semana, o sujeito não pode ir em tal ou qual lugar. Então, vejam, execução da pena não é apenas execução da pena privativa de liberdade. Também pode ser execução da pena restritiva de direitos. Tá? Outro setor do direito que tem relação importante com a nossa matéria, com o direito penal, é o chamado direito administrativo.
Alguns autores dizem que se a Constituição fornece, por assim dizer, a estrutura básica, o esqueleto do Estado é o direito administrativo, por sua vez, que alude nessa metáfora aos órgãos que vão compor esse grande corpo que é o Estado. Portanto, a atividade estatal, os serviços públicos, o modo como o Estado vai contratar aquelas pessoas ou entidades que vão prestar serviços para eles, os concursos públicos, que é a maneira pela qual as pessoas ingressam na atividade pública, dizem respeito ao direito administrativo. Quer dizer, os órgãos e o serviço público é regulado por essa matéria, que tem relação também com o direito penal. Em primeiro lugar, porque o próprio Código Penal estabelece, a partir do artigo 312, os crimes praticados contra a administração pública. Quer dizer, os crimes praticados contra essa estrutura burocrático-administrativa que compõe, em última análise, o Estado. E aí são crimes que vocês estudarão em Direito Penal 4, mas, por exemplo, que dizem respeito ao chamado peculato, quando o funcionário público se apropria de algum bem que pertence à administração, ou quando ele desvia determinado bem em seu proveito, a concussão, quando o funcionário público exige, ameaçando, de certa maneira, o particular para, valendo-se da sua condição funcional, da sua condição de servidor público, obter algum benefício, e a própria corrupção, que é o crime mais falado, né, a chamada corrupção passiva, que se apresenta quando o funcionário público solicita ou aceita determinada vantagem para atuar ou deixar de atuar de determinada maneira. Então, essa é a primeira vertente da relação que se dá no âmbito do direito administrativo para com o direito penal. São os crimes praticados contra a administração pelos seus próprios integrantes, quer dizer, crimes praticados pelo funcionário público contra a administração em geral. Inclusive, o Código Penal, no artigo 327, dá a definição de quem é funcionário público. É uma definição bastante ampla, basicamente aquelas pessoas que prestam algum tipo de serviço para o Estado, seja tendo um cargo, um emprego, ou mesmo uma função pública. Essa distinção acho que é desnecessário fazermos agora, mas são crimes praticados por funcionários públicos contra a própria administração pública. Quando isso acontece, pessoal, ou seja, quando a lei exige uma qualidade especial, uma condição especial do sujeito ativo do crime, a isso nós nominamos como crimes próprios. Crimes próprios são aqueles cujo tipo penal exige ou requer uma especial qualidade do sujeito ativo. Quer dizer, nós temos dois tipos de crimes nessa chave classificatória. Os chamados crimes comuns, que podem ser praticados por qualquer pessoa, um homicídio, roubo, tráfico de drogas, um estupro, qualquer pessoa pode cometê-los, e os chamados crimes próprios, que são aqueles em que se exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Crimes praticados por funcionário público. Um outro exemplo é o infanticídio. O Código Penal diz: matar a mãe sob a influência do estado puerperal o próprio filho. Quer dizer, é um crime que requer
a condição de mãe para que seja cometido. Portanto, é também um crime próprio. Existem alguns crimes que só um médico pode cometer, e assim por diante. Seja como for, o que estou querendo apontar de início é que a primeira vertente das relações entre direito penal e direito administrativo alude exatamente aos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública. Há também os crimes cometidos pelo particular, ou seja, por qualquer pessoa contra a administração pública. Não só, evidentemente, contra a administração pública, mas também contra, digamos, os agentes públicos, né? As pessoas que agem em nome do Estado, que agem em nome da administração pública. E aí nós teremos variados crimes, tipo desacato, que é quando se menospreza, em alguma medida se humilha o funcionário público no exercício das suas funções ou em razão dela. É um crime. Imaginem, o policial vai realizar uma abordagem em determinada pessoa e essa pessoa ofende o policial ou ofende o agente de trânsito que lhe vai aplicar uma multa ou ofende o funcionário que trabalha numa repartição, que vai emitir determinada certidão. Nesse caso, é um crime praticado pelo particular contra a administração pública. Também há o crime de desobediência, quando uma ordem é dada pelo funcionário público e essa ordem é descumprida. O crime de resistência, quando o sujeito se opõe com alguma dose de violência ou de ameaça à execução de um ato a ser realizado pelo funcionário público. Por exemplo, o oficial de justiça vai na casa de X para penhorar o seu carro, para tomar o seu veículo por conta de uma determinada dívida. E o sujeito vai para cima do oficial de justiça, se agarra no oficial de justiça para impedi-lo de realizar esse ato, que é um ato, digamos, da atribuição do próprio oficial de justiça. Temos aí o crime de resistência e, por fim, o crime de corrupção ativa, que é quando o particular oferece ou promete uma vantagem para o funcionário público com o objetivo de obter determinado favor, no sentido de que o funcionário público realize ou deixe de realizar um ato de ofício. Ato de ofício é uma expressão que significa ato inerente às atribuições do funcionário público. Quer dizer, o ato de ofício é aquele que pertence ao rol, ao catálogo de atribuições do funcionário público. Então, vejam, principalmente num país como o Brasil e com os vários casos criminais que nos últimos anos vieram à tona e que a imprensa divulgou com alta intensidade, a importância que há nos casos da relação, dessa relação entre o direito administrativo e o direito penal. Os crimes de corrupção realmente ocuparam aí com muita força as discussões, não só entre os profissionais do direito, mas também as próprias relações que as pessoas estabelecem entre si, né? Portanto, é algo muito relevante, muito singular. Uma outra faceta disso alude, e que tem pertinência, inclusive, com esses escândalos que mencionei, chamados crimes contra licitações. Crimes contra licitações. Basicamente, se eu, particular, quero comprar, sei lá, açúcar para minha empresa, eu tenho uma empresa de produção de carro, ou uma empresa de produção de parafuso, ou um mercado, uma lanchonete, não importa. Eu quero comprar açúcar para fazer café para os meus funcionários.
Eu posso comprar açúcar do fornecedor que eu quiser. Basicamente, eu não sou obrigado a comprar o açúcar do fornecedor A, B ou C. Eu atuo dentro da minha liberdade econômica. Quando, entretanto, é o Estado, é o poder público que vai contratar, e sempre que a gente fala Estado, num país como o nosso, nós temos que compreender que essa expressão Estado envolve, digamos assim, o conjunto formado pela União, porque nós vivemos numa federação, pelos Estados-membros, é uma repetição do termo, mas não se confunda, quer dizer, São Paulo, Rio Grande do Sul, Acre, Goiás, Tocantins, e também pelos municípios. Nós temos 5.700 municípios. Então, a estrutura estatal no Brasil é altamente complexa. Nós vivemos numa federação que possui diversos entes políticos. União, estados, municípios, e mais do que eles, existem empresas que nós chamamos de paraestatais, que não são exatamente o Estado, mas que são empresas, aspas aí, privadas, que atuam prestando serviço público. Tá? Essa é uma visão rudimentar, repito, vocês estudarão isso em direito administrativo. Mas, como exemplo dessas empresas, aspas, privadas, que prestam serviço público, nós poderíamos apontar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o Banco do Brasil, a Petrobras. Quer dizer, são empresas que, embora não componham o Estado estrito sensu, recebem o nome de paraestatais. Paraestatais. São empresas que prestam serviços públicos. Pois bem, tanto para o Estado estrito sensu, União, Estados, municípios, como para essas empresas paraestatais, comprar açúcar não é o mesmo do que se apresenta para uma empresa que constrói carro ou para lanchonete. Tá? Por quê? Porque a contratação pelo Estado requer uma coisa que se chama licitação. Licitação. Que basicamente consiste, essa licitação, num procedimento formal, que almeja encontrar o melhor preço, Em alguns casos, é certo, não é apenas o melhor preço, critérios técnicos podem estar envolvidos, mas, de regra, é o menor preço, o melhor preço, que é o menor preço que se busca. Portanto, é necessário um procedimento formal, fornecedores vão se apresentar, eu vendo açúcar a tanto, e a partir disso, num procedimento formal e público, se seleciona o contratante, se seleciona aquele que contratará com o Estado. Isso tem muita influência no âmbito do direito penal. Por quê? Porque há vários crimes contra as licitações. Não deve ser muito difícil perceber que contratar com o Estado, no mais das vezes, é um baita negócio. Porque você tem um contratante que é solvente, né, que vai te pagar mesmo. Enfim, há diversos interesses correlacionados a isso. E, infelizmente, não é raro que esse procedimento licitatório seja, às vezes, burlado de variadas formas. Tá? Eu, por exemplo, quando era juiz numa cidade do interior, trabalhei com um crime bastante significativo de fraude à licitação, que dizia respeito a uma espécie de cartel. Vale dizer,
donos de postos de gasolina da cidade se combinaram e mais ou menos disseram assim, olha, o município quer contratar gente, posto de gasolina, para fornecer gasolina para todos os seus veículos, por 6 meses. Vamos fazer um acerto aqui. Uma licitação ganha X, a outra ganha Y, a outra ganha Z e a outra ganha W. E aí eles combinavam, botavam sempre preços para além, o chamado superfaturamento, preços num valor superior, bem superior ao de mercado, mas um dos postos sempre colocava, apesar de um preço superior ao de mercado, um preço inferior ao dos concorrentes. E aí eles variavam, quer dizer, cada licitação era ganha por um. Em alguma medida, o que se apontou no Brasil, entre outros fatos, por exemplo, na Operação Lava Jato, foi algo similar no concernente a empreiteiras. Porque, vejam, uma coisa é comprar açúcar, outra coisa é contratar uma empreiteira para construir uma usina, para construir uma plataforma de petróleo, para construir um metrô, como aconteceu em São Paulo também, notícias de crimes envolvendo isso. Então, notem, esse procedimento licitatório, muitas vezes, acaba, infelizmente, sendo um ponto de intersecção do direito penal com o direito administrativo. É muito importante que haja licitação para que o prefeito da cidade X não contrate o fornecedor de açúcar que é amigo dele, não deixe de contratar o fornecedor de café que é inimigo dele e assim por diante. Então, a licitação é uma espécie de expressão do princípio da igualdade, né? E só que deve funcionar bem para que não seja burlada. É como ocorre no âmbito do concurso público, né, pessoal? Na verdade, o concurso público tem o mesmo sentido. Ora, para ingressar nos quadros estatais, é necessário concurso, para evitar que o prefeito, que o governador, que o presidente nomeie para todo e qualquer cargo as pessoas de que gosta e deixe de lado as pessoas de que não gosta. Todos acabam por ficar, digamos assim, numa situação de igualdade e disputam o concurso. Então, claro que em concursos, às vezes, há também problemas, não tantos quantos se apresentam nos procedimentos licitatórios, mas, de toda maneira, são intersecções, repito, do direito penal com o direito administrativo. Um outro ramo do direito que tem ligação com a nossa matéria é o chamado direito internacional. Portanto, relações entre direito penal e direito internacional. Direito internacional, basicamente, muito sinteticamente, ele vai regular, em alguma medida, as relações entre os Estados, tá? Entre as nações, entre o Brasil, Estados Unidos, Suécia, China, Nova Zelândia, Holanda, e, portanto, há normas internacionais que procuram estabelecer as relações entre os Estados e também as relações entre as empresas de países ou de nações diferentes. Para o que me interessa aqui, é relevante mencionar que cada vez mais, o concerto das nações, concerto aí com C, ou seja, o conjunto das nações, ou de boa parte das nações, vem estabelecendo documentos internacionais que determinam
a apuração, a prevenção e a punição de alguns crimes. São os chamados tratados e convenções internacionais. Tratados e convenções internacionais. É como se diversos países do mundo se reunissem e estabelecessem um documento vinculante para esses variados países e nações, com matéria que diz respeito ao direito penal, matéria que diz respeito à nossa disciplina. Primeiro porque hoje, digamos assim, as fronteiras estão menos impeditivas, as pessoas circulam muito. As pessoas circulam muito. Tirante o aspecto da pandemia, se não houvesse pandemia, era possível que, se alguém apostasse comigo em quanto tempo eu chego na China, e eu sem passagem agora, olha, é possível que em 2 ou 3 dias o sujeito saia do Brasil e chegue na China. Se ele decidir agora, em 72 horas ele está lá. Quando Jânio Quadros renunciou à presidência, João Goulart, que era o vice dele, nascido aqui no Rio Grande do Sul, estava na China. Ele levou muitos dias para vir da China para o Brasil. Não era assim tão fácil na década de 60 realizar-se esse percurso. Então, assim como as pessoas caminham mais, o crime também se tornou, ou alguns crimes se tornaram, transnacionais. E isso tem feito com que as nações se reúnam e editem tratados e convenções com normas de prevenção e repressão desses crimes. Por exemplo, terrorismo. Terrorismo. Vejam, agora, há poucos dias, se marcou a passagem de 20 anos do 11 de setembro. Passagem de 20 anos do dia 11 de setembro de 2001. Uma data até para mim marcante, porque eu coloquei isso nas minhas redes sociais, porque em 11 de setembro de 2001, no dia do ataque ao World Trade Center, circulava o Diário da Justiça aqui no Rio Grande do Sul, com a minha aprovação para juiz. Mais ou menos aconteceu isso. Eu estava em casa, em São Paulo, ligando para as pessoas, dizendo o que tinha passado no concurso, e na televisão eu comecei a ver o que estava acontecendo. Um verdadeiro choque. Ora, essa questão do terrorismo, ela é efetivamente transnacional, né? Foram pessoas da Arábia Saudita, com uma certa relação com o Afeganistão, e tudo está acontecendo de novo agora, que praticaram esse ataque. No Brasil também dizem que, às vezes, o Brasil é um país que sofre menos com isso, é verdade, mas que aparecem pequenas células terroristas em determinadas zonas fronteiriças do país, etc. Na Europa isso é muito forte também. Então, os países estabelecem tratados de combate ao terrorismo. Tráfico de drogas, que efetivamente é transnacional mesmo, né? Não sei se eu já assisti, eu não sei se vocês já assistiram a série Narcos. É uma série bastante interessante, assim, é um belo entretenimento, mas mostra ali o desenvolvimento do cartel de Medellín e depois do cartel de Cali. Hoje eles perderam muita força para os cartéis mexicanos, mas levavam droga, e muita droga, para os Estados Unidos, inclusive valendo-se de entrepostos ou de paradas em determinados países da América Central. Um dos episódios mostra, acho que um pouso na Nicarágua, por exemplo. Vejam, é o envolvimento de vários países. Então, é necessário documentos internacionais que aludam a esse tipo de criminalidade. O tráfico de pessoas também, que é terrível. Pessoas geralmente mais humildes que são levadas para alguns outros países a fim de que
atuem aí na prostituição, em redes de prostituição. Isso acontece com algumas pessoas oriundas do Brasil, em determinados lugares da Europa, mas, sobretudo, com pessoas, em particular mulheres que são oriundas do leste europeu, a questão da corrupção, do mesmo modo, né? Existem diversas normativas internacionais, Convenção da ONU, Convenção das Nações Unidas sobre o combate à corrupção e, finalmente, a questão da lavagem de dinheiro, né? Porque o sujeito que tem muito dinheiro obtido ilicitamente, ele não vai fazer a lavagem de dinheiro significa dar uma aparência de lícito a um dinheiro obtido ilicitamente. O sujeito geralmente faz isso em paraísos fiscais, Ilhas Caimã, em determinados outros locais. A Suíça era muito utilizada para isso, mas se integrou, digamos assim, nos esforços internacionais de combate à lavagem de dinheiro, e hoje em dia já não é assim tão utilizada, embora ainda o seja. Como indaga o Pedro, esses tratados podem, de alguma forma, violar o princípio da legalidade? A resposta é, em geral, não. Em geral, não, porque eles não se constituem, os tratados não se constituem em leis. Portanto, não há um tratado internacional, os tratados internacionais não se dirigem exatamente a mim ou a você. Eles se dirigem aos Estados. É como se um tratado internacional dissesse assim, é necessário que os signatários, aqueles que o assinam, desenvolvam mecanismos de combate à corrupção como, sei lá, verificação da vida pregressa de quem vai contratar com o Estado, evitar de que integre partido político pessoas que já responderam a crimes, etc. E aí, esses tratados, eles só têm validade no Brasil, por exemplo, eles só têm validade no nosso país se eles forem ratificados pelo Poder Legislativo, se eles forem ratificados pelo Congresso Nacional. Portanto, com isso, não se viola o princípio da legalidade, na medida em que a instância competente para a elaboração das leis, que é o Parlamento, que é o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, é que é responsável pela validação do tratado. Em outras palavras, um tratado só tem validade no Brasil se ele passar pelo crivo do Congresso Nacional. E, como consequência disso, não há violação ao princípio da legalidade. E não é só isso, tá? Também existe no âmbito internacional, cada vez mais, os chamados tribunais internacionais. Tribunais internacionais. Esses tribunais internacionais, eles tinham uma história, digamos assim, de serem transitórios. Determinados momentos históricos geraram a criação de tribunais efêmeros ou transitórios para julgar os crimes cometidos nestes mesmos momentos. Por exemplo, o Tribunal de Nuremberg. Vocês conseguem encontrar, o filme é muito interessante, o Julgamento de Nuremberg. O que acontece? Depois do final da Segunda Guerra Mundial e de todas as atrocidades do nazismo, foi criado um tribunal ad hoc é AD espaço HOC, ad hoc, portanto, um tribunal específico para julgar os crimes cometidos pelos nazistas. Muitos foram condenados à morte, tá? E assim se realizaram julgamentos por um tribunal internacional. Outro, depois da tragédia de Ruanda, que houve um morticínio enorme, uma verdadeira guerra tribal. Tem um filme bem legal também que se chama Hotel Ruanda, que mostra um pouco o que aconteceu nesse país africano
E aí foi criado um tribunal para julgar os crimes cometidos em Ruanda, crimes internacionais. Mas, mais do que isso hoje, nós evoluímos para ter, além desses tribunais ad hoc, que muitas vezes eram criticados pelo fato de serem específicos para o julgamento de tais ou quais crimes, essa é uma discussão que se faz no estudo do direito internacional, estou só referindo, mas de ter um tribunal permanente, que é o Tribunal Penal Internacional, o chamado TPI, Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Roma, e que julga, por exemplo, determinadas acusações de genocídio. Há casos, por exemplo, da guerra da Sérvia, tá? da Sérvia, que aconteceu ali, ó, os países que compunham a antiga Iugoslávia, Sérvia, Croácia e principalmente a Bósnia-Herzegovina ou Bósnia-Herzegovina, cuja principal cidade é Sarajevo, tem até a música do U2, né, Miss Sarajevo, que o Bono Vox canta com o Luciano Pavarotti. Em Sarajevo houve um massacre terrível e em outras cidades ali. Isso foi jungido a julgamento por esse Tribunal Penal Internacional. Tá? Algumas condenações ocorreram, houve outros... e aí houve pessoas que morreram antes de serem julgadas, mas o curioso aí é que, nesses casos, em geral, esses tribunais se direcionam a julgar antigos governantes ou verdadeiros altos escalões de governos, por conta disso, de genocídio, né? Genocídio é quando você mata uma coletividade de pessoas por razões étnicas, por razões raciais, e esses países europeus eles têm, principalmente a antiga Iugoslávia, distinções religiosas também, muitas vezes, que aparecem. Então, há um tribunal penal internacional. O Brasil, inclusive, teve uma juíza que compôs esse tribunal durante um bom período de tempo. Então, vejam, as relações do direito penal com o direito internacional, os tratados e as convenções internacionais tendentes à prevenção, repressão de determinados crimes, mas também os tribunais internacionais. Anuncia-se uma grande chuva em Porto Alegre, né, pessoal? Meu Deus do céu, tá? Realmente hoje foi um dia bastante complicado. Caminhando para a conclusão, quero falar também das relações do direito penal com o direito tributário, Basicamente é assim, gente. O Estado, para prestar todos os serviços que deve prestar, ele carece de recursos. E, em boa medida, esses recursos são obtidos a partir da cobrança de tributos. Tributos aí, impostos, vamos ficar nisso, né? Então, você paga imposto de renda, ICMS, o comerciante, IPVA, IPTU, etc. E há uma lei específica, que é a Lei 8.137 de 1990, que regula os crimes contra a ordem tributária. Basicamente, a situação da chamada sonegação fiscal. É preciso atentar que, quando se fala disso, evidentemente não estou mencionando o inadimplemento do tributo, quer dizer, um mero não pagamento, por desídia, por esquecimento ou por qualquer outra razão que seja. Não, aqui a sonegação fiscal num sentido doloso, num sentido de burlar mesmo a fiscalização tributária ou de, eventualmente, até adulterar algum documento com o objetivo de deixar de pagar ou reduzir o valor que deve pagar a título de tributo. Mas, nesses casos, independentemente disso, surge o direito penal, quer dizer, há crimes
contra a ordem tributária e que buscam aí resguardar, digamos assim, essa função arrecadatória do Estado, e que é importante, porque, a bem da verdade, a maior parte os serviços públicos, na maior parte das vezes, atendem as pessoas mais carentes, mais necessitadas, não é? Porque as pessoas que têm melhor condição financeira têm um plano privado de saúde, estudam em escolas particulares, os seus filhos, etc. Então, as funções estatais, em boa medida, claro que não é somente isso, né? Todo mundo dirige, todo mundo pega estrada, isso é também alusivo às tarefas estatais, mas a verdade é que, em boa medida, as funções estatais se dirigem mais intensamente para as pessoas de menos posses, de menos recursos. Consequentemente, esses crimes são graves, porque prejudicam exatamente essas mesmas pessoas que se verão desatendidas ou desprotegidas da atuação estatal. E apenas para concluir, o direito penal também tem relação com o direito privado, não só o chamado direito civil, porque alguns conceitos são mesmo compartilhados, por exemplo, os crimes contra o patrimônio, furto, roubo, estelionato, dizem respeito à posse ou à propriedade das pessoas, mas também as próprias relações familiares. Vejam, digamos, a importância que adquiriu hoje a chamada Lei Maria da Penha, que busca, e bem, reprimir e punir a violência doméstica, particularmente violência doméstica contra a mulher. E isso é uma intersecção do direito penal com um setor da vida privada das pessoas, qual seja as suas próprias relações familiares. Então, há a relação aí do direito penal com esse setor da vida. E outro exemplo, as relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, também elenca diversos crimes, quando o produtor, o fornecedor, ou mesmo o vendedor de determinados produtos ou serviços viola preceitos que prejudiquem o consumidor, quer dizer, o adquirente desses mesmos bens ou serviços. Tudo isso para demonstrar-lhes que o direito penal tem importante comunicação com outros setores do direito, quer dizer, há aí interligações, links que são bastante relevantes e que fazem da nossa disciplina também um bom ponto de observação para os demais ramos do direito. É verdade, e verão isso durante o estudo de vocês, é verdade que o direito penal possui autonomia, ele possui uma linguagem própria, ele possui categorias específicas, ele possui, digamos, normativas que são relacionadas especificamente com a nossa temática, mas ele não se apresenta sozinho no mundo, né? Ele não se apresenta isolado no mundo. Ele tem relações com a Constituição, com o direito internacional, com o direito processual penal, com o direito administrativo, com o direito privado, com o direito tributário, e assim, com o direito do consumidor, e assim por diante. Basicamente, era isso que eu queria lhes passar hoje, e agradeço a atenção. Deixe-me só pausar aqui a gravação.